Muito obrigada. Eu quero cumprimentar a todos com uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Mas, se vocês me permitirem, eu vou deixar o microfone por aqui. Dá para me ouvir aí, irmão Martinho? Amém. Então, amém. Vocês me permitem deixar o microfone? Amém. O microfone é bom, irmãos, mas tem hora que ele atrapalha a gente um pouquinho, né? Dá para ouvir bem, né? Então, queridos, eu estou feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos, com a família, né? Para que nós possamos agradecer ao Senhor, né? É um culto de gratidão. Sempre esse culto com a família é um culto de gratidão. Por quê? Porque vocês estavam vivendo em uma história diferenciada. Hoje Deus está aqui fazendo um mover com vocês, e esse mover é para transformação, é para mudar a história. Então, sempre que nós estamos aqui, né, pelo menos o meu coração está aqui em gratidão ao Senhor, pela vida de cada um de vocês e pelos familiares também. Eu quero convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias no livro de Lucas. Eu acho que foi Lucas também, o mês passado que a Paola trouxe, né? Foi Lucas também, né? Você falou no mês passado? Eu creio que foi, né? Pois é, mas nós vamos estar em Lucas no capítulo 15. Aleluia. Eu não vou cansar vocês, não. Vamos ler somente 2 versículos. E se vocês puderem manter as suas Bíblias abertas, né, para estarem verificando, ficamos felizes, tá bom? Lucas capítulo 15. Vamos ler somente o versículo 21 e 29. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Lucas, capítulo de número 15, versículos 21 e 29. Os irmãos conseguiram encontrar? Amém? Ok, então vamos ler. E diz assim, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O 29. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Desses 2 versículos que nós lemos, elas nos traz uma mensagem que eu creio que todos aqui, sem exceção, conhecem. É a passagem do filho pródigo, não é? E quando eu não fui convidada não, né? Me intimaram, né? A estar aqui hoje trazendo essa palavra, visto que nós sempre estamos aqui nas terças-feiras trabalhando com vocês, né? Nem sempre uma passagem tão lida, tão falada, tão ouvida, né? Mas o Espírito Santo, irmãos, eu não conheço vocês, mas Ele conhece a mim, conhece a vocês. Ele conhece o coração de cada um aqui presente. Então é Ele que sabe o que cada um de nós precisamos ouvir, não é? E Ele vai falar comigo e com vocês aquilo que Ele determinou que nós precisamos ouvir desta tarde. E essa passagem aqui, vocês já devem ter prestado atenção que o versículo 21 que nós lemos é a fala de um filho. E o versículo 29 é a fala do outro filho. Nós temos aqui 3 personagens. Nós temos um pai, temos um filho mais velho e um filho mais novo. A fala do filho mais novo é o versículo 21 e do filho mais velho, versículo 29. E então, aconteceu o seguinte: um pai e os seus 2 filhos, eles moravam em um lugar que deveria ser uma fazenda, né? Um lugar de campo.
e viviam uma vida normal. Porém, um certo dia, esse filho mais novo, ele sentou com o pai e disse: olha, pai, eu tenho um problema. E o pai disse: fala, meu filho. Ele falou: olha, pai, é que eu tenho um desejo muito grande no meu coração de sair daqui da nossa casa por algum tempo. Mas, meu filho, por que? Você tem tudo aqui, a nossa vida é boa, não te falta nada. Não, pai, eu quero conhecer lá fora. Eu quero conhecer a cidade, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero ver gente bonita, eu quero ver gente cheirosa. Eu estou cansada de pessoas cheirando a mato, cheirando a bicho. Eu quero ver gente, cheirando perfume francês, Eu quero passear, eu quero ter amigos, eu quero ter coisas bonitas. Quem sabe, se fosse um dia de hoje, um tênis de marca, uma coisa bacana. Eu quero viver uma vida diferenciada. Eu preciso viver uma vida diferente. Eu preciso saber o que é que acontece do lado de lá. Eu fui nascido e criado aqui. Aqui eu conheço tudo. Cada animal do campo, cada cômodo da casa, cada árvore que tem frutífero, eu conheço tudo aqui. Porém, do lado de lá, pai, eu não conheço nada. E eu quero conhecer o lado de lá. Eu preciso viver coisas que eu nunca vivi. E o pai, então, com todo o amor que ele tinha pelo filho, ele disse: tá bem, meu filho, tá bom então, Falei: pai, só que eu não preciso, eu preciso de alguma coisa, eu não posso viver tudo isso sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro. E pediu então a parte da herança dele. E o pai concordou, disse: tudo bem, eu vou te dar então a parte da sua herança. Não é o que eu quero para você, mas se esse é o teu sonho, eu vou te deixar viver o teu sonho. E o pai, com o coração muito dolorido, ele abriu mão, ele abriu as portas daquela casa e deixou o filho mais moço sair, o caçulinha dele. Imagine vocês que são pais. Ele deixou o caçulinha dele ir embora. E aquele rapaz foi. E ficou com o pai e o filho mais velho. E o tempo passou. E pelo que a Bíblia conta, passou-se bastante tempo, quem sabe anos. E aquele filho, ele realmente começou a viver tudo o que ele queria viver. Ali ele arrumou pessoas que ele achou ser amigos. Ele arrumou mulheres, muitas namoradas. Ele fez tudo que o coração dele pediu e que o dinheiro permitiu ele fazer. Só que chegou um momento na vida desse rapaz que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, começou também a ficar escassos os convites para a festa, os amigos que estavam junto dele, a mulherada que estava sempre pegando uma caroninha para comer, beber, passear, gastar com ele. Tudo isso foi acabando. Então os amigos foram embora, as namoradas foram embora e sobrou para aquele rapaz a miséria, a fome, a humilhação, a dor, a angústia de saber que tudo aquilo que ele estava vivendo era uma mentira, porque ele não tinha amigos de verdade, ele não tinha namorados que gostavam dele de verdade, mas ele tinha pessoas que se aproveitavam da sua situação financeira. Então aquele rapaz, ele pensou: bom, tem duas coisas que eu posso fazer. Primeiro, eu posso voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero fazer isso, porque quando eu saí de lá, eu saí com tudo que me pertencia. Então agora eu não tenho direito a mais nada, não é? E ele pensou: não, mas eu posso também arrumar um emprego, sou saudável, eu posso trabalhar. E foi o que ele fez, começou a procurar emprego. E eu creio que, como um jovem que foi criado como ele deve ter sido criado, ele não devia ter muita intimidade
com o trabalho, né? Ele tinha tudo em casa, né? Era o queridinho do papai. Então, ele foi procurando trabalho, mas você sabe fazer o quê? Olha, na verdade eu não tenho muita experiência, né? Não tenho muita experiência. Então não tem trabalho. E chegou um certo tempo que a Bíblia diz que ele conseguiu um emprego. E esse emprego foi, por certo, também em uma casa de campo, como a que ele havia abandonado, para cuidar dos porcos. Olha a situação. E ele foi, porque ele não tinha para onde ir. Então ele foi cuidar dos porcos. E a palavra nos diz que esse rapaz ficou em uma situação tão tremenda, que a Bíblia diz que ele tinha desejo de comer das bolotas que servia para os porcos. Essas bolotas é um tipo de fruta, irmãos. É um fruto. E ele servia aquele fruto para os porcos. Era o trabalho dele, cuidar, por certo, né, lavar os porcos, colocar água e dar os frutos para os porcos comer. E a fome mesmo de comida desse jovem era tanta que ele tinha vontade de comer os frutos, mas a palavra diz que nem isso ele tinha autorização para comer. Os frutos eram para os porcos. Só que ele deve ter trabalhado, vamos dizer aí, já tinha trabalhado 20 dias, mas ainda faltava 10 dias para ele passar fome. E a fome, irmãos, é uma coisa dura. A fome é uma coisa triste, né? Eu nunca passei fome, né? Já passei alguma necessidade, mas fome não. Mas tem pessoas que já passaram fome que dizem: a fome dói, e dói uma dor de angústia. Você saber que você está com o corpo já fraco, necessitando colocar alguma coisa no estômago e ainda não tem o que comer e ninguém para te dar. E aquele jovem, então, foi o momento que ele pensou: meu Deus, eu aqui passando fome, e lá na casa do meu pai tanta abundância. Os jornaleiros, que eram os serviçais, né, do pai dele, tinham abundância de comida, e ele ali, o filho do dono, passando fome. E aquele rapaz começou então a pensar. Ele começou a refletir na vida dele. E ele deve ter pensado: o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz? Eu abandonei tudo o que eu tinha. E eu agora estou aqui, necessitado, passando fome, como um mendigo, um andarilho. Quando eu deito para dormir, ao invés de deitar na minha cama lá fofinha, limpinha, cheirosa, eu estou dormindo aqui entre porcos. E ainda com o estômago roncando de fome. Isso não pode mais continuar acontecendo. Não era isso que eu quis para mim, não foi essa vida que eu sonhei quando eu saí da casa do meu pai. E esse rapaz, então, ele, irmãos, ele tomou um posicionamento, uma decisão na sua vida. Ele se conscientizou de que ele estava errado. Ele chegou à conclusão de que precisava de mudança. E este rapaz, então, ele decidiu se humilhar e mudar novamente a sua história. E ele, então, ele abandonou aquele trabalho e ele voltou para a casa do pai. A palavra nos diz que quando esse rapaz chegou, o pai, ele ficou tão feliz, que ele recebeu esse filho. Ele recebeu com toda a alegria da sua vida. Ele mandou preparar uma festa para esse filho. Ele mandou buscar roupas novas, o anel de honra para tornar a colocar no dedo deste filho. Aleluia! Ele preparou tudo. Ele mandou matar um boi para fazer um churrascão para esse filho.
que esse filho deve ter ficado surpreso. Eu imagino que ele não esperava essa recepção do pai. Ele deve ter pensado, não, meu pai vai me receber, mas não pensava que era assim. E aí, quando esse filho chegou lá diante do pai, foi que ele falou esse versículo 21 que nós lemos. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Oh, aleluia! Mas faz-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus serviçais. Não precisa me receber na condição de filho, não. Eu tenho a consciência de que eu errei muito, eu pequei muito, eu coloquei tudo a perder, eu joguei tudo fora. Tudo que o Senhor a vida inteira lutou para me dar, eu joguei fora. Então eu tenho consciência de que eu não mereço ser recebido como um filho. Mas por favor, me receba na condição de um dos seus serviçais. Eu quero ser o empregado do Senhor, mas eu quero estar aqui dentro de novo. Aleluia! Eu quero estar aqui junto do Senhor, porque agora eu sei que é o melhor lugar do mundo, é a nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, enquanto eles estavam lá, festejando, né? Todos felizes, os amigos ali reunidos, festejando ali, aquele filho que reconheceu o seu erro, se humilhou e voltou. Em contrapartida, havia um outro filho, que a Bíblia diz que estava no seu trabalho, estava lá no campo trabalhando. E quando ele chega perto da casa, ele ouve aquele barulho, conversas de pessoas, e risos, e música tocando. Ele falou: que é isso? O que está acontecendo aqui? Quando eu saí daqui de casa hoje, estava tudo normal. Só o meu pai, os empregados, os animais. E o que está acontecendo agora? E aí ele chama um dos empregados do pai e pergunta o que está acontecendo aqui. E o empregado vem e diz: olha, é que o seu irmão voltou. E o seu pai está dando uma festa, porque o seu irmão chegou são e salvo. Aleluia! E aquele rapaz, aquele irmão mais velho, ele não ficou tão feliz. E é o versículo que nós lemos aqui, o 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, quando a gente lê essa passagem, e olha que desde criança eu ouço essa passagem, e eu até pouco tempo, vamos dizer até que o Espírito Santo conversava comigo dessa vez, eu achava que o filho mais novo era um problema, que o filho mais velho é que era o bonzinho santinho da casa. Porque ficou, mas presta atenção no que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. O filho mais velho, na verdade, não saiu, mas talvez não porque ele não quisesse sair, e sim porque ele não teve a coragem que o mais novo teve. Além de não ter coragem, também ele não tinha intimidade com o pai, que o mais novo tinha. Vocês concordam comigo? O mais novo tinha um desejo, tinha um sonho. Ele sentou com o pai e conversou, e pediu, e o pai aceitou, recebeu tudo, e ele saiu, foi tudo bem. Voltou, foi bem recebido, sem problemas, mesmo tendo gasto tudo que tinha. Porém, o filho mais velho ficou, não saiu. Mas, ele no primeiro momento que ele teve oportunidade, foi esse momento, quando ele chega aqui, e a Bíblia diz que ele não quis entrar dentro de casa, ele não quis participar da festa. E aí o que o pai faz? Quando fica sabendo que ele está lá fora, o pai sai e vai tentar persuadir para que ele entre para participar da festa do irmão.
Porém, a resposta que ele dá ao pai é essa aqui: olha, eu fiquei aqui o tempo todo, eu nunca te desobedeci, né? Em outras palavras, foi isso que ele falou. Eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre fui o santinho bonzinho aqui dentro. Fiquei aqui com o senhor, enquanto esse outro aí foi para lá, meteu o pau em tudo que era dele. E o senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. Mas, tá certo que o pai, quem sabe, nunca havia dado para ele um animal para ele fazer um churrascão, como o pai estava fazendo. Mas onde aqui nesta passagem vocês podem pegar e ler depois com cuidado, e vocês vão ver que este filho mais velho chegou para o pai algum dia e falou: pai, dá para você me dar um cabrito, um boi, um bicho qualquer para eu poder fazer um churrasco com meus amigos? Quando foi que esse filho sentou com o pai e conversou? Quando foi que esse filho colocou para o pai os seus sonhos, as suas necessidades? Quando foi que esse filho colocou isso para o pai? Era um filho que estava dentro de casa? Sim. Porém, era um filho que só estava como presente. Aleluia. Porém, ele não tinha comunhão com este pai. Será que este filho, ele não conseguiu perceber todas as vezes que se sentava à mesa com o pai, enquanto o irmão estava fora? Será que ele não percebeu que o pai diminuiu o apetite depois que o filho foi embora? Será que ele não conseguia olhar no rosto do pai e ver o semblante do pai caído enquanto eles almoçavam, jantavam, tomavam um café, porque o irmão não estava em casa? Será que este filho nunca conseguiu ouvir de madrugada os barulhos do pai caminhando casa fora, para lá e para cá, sem conseguir dormir, porque sentia falta do filho que não estava dentro? Aleluia! Será que este filho nunca conseguiu perceber o pai amanhecer com os olhos inchados de chorar durante a noite pela falta do filho? Será que nunca conseguiu perceber que havia uma dor tremenda no coração deste pai? E que filho é este que vive durante anos dentro de uma casa e não consegue ter comunhão com o seu pai para olhar para ele e perceber nos olhos dele, na vida dele, que ele está definhando aos poucos de dor, de angústia? Mas ao invés disso, este filho, queridos, este filho, ele só pensava nele. Este filho tinha uma frustração por dentro dele. Este filho era o eu doente que a irmã Paola costuma falar. Ele parecia ser o eu saudável, não é? Porque ficou dentro de casa, mas na verdade ele era o doente. Ele era o eu doente, porque ele, com a boca fechada, com o coração trancado, ele sentia as suas frustrações, mas nunca foi capaz de falar com o pai os sentimentos que estavam na sua alma. E por isso ele nunca teve um cabrito para ele comer com os amigos. Aleluia! A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á, não é assim? Se esse filho tivesse algum dia pedido, será que o pai não teria dado a ele? Mas ele não quis pedir, ele não quis olhar para o pai, ter uma comunicação estreita, visto, irmãos, era só ele dentro de casa com o pai. Será que não era o momento dele ser o filho mais amigo, dele ser a pessoa mais próxima, dele conversar, de ver o pai andando angustiado, né, e conversar com o pai? Aquela pai não fica assim não, quem sabe um dia meu irmão volta, né, ele vai cair na real, um dia ele vai voltar para casa. Mas ele não fez isso. Ele, apesar de ser uma pessoa que parecia ser o sensato, ele era o doente. Vocês prestem atenção que o que saiu, que parecia ser o doente, ele saiu, ele fez tudo errado, ele fez, mas ele reconsiderou, se humilhou e voltou, e recebeu, né, a vitória de ser abraçado
vida, da sua presença ali. E o outro não quis nem participar da festa. Porque, na verdade, nem sempre o bonzinho que está dentro de casa o tempo todo é o saudável. Mas o Espírito Santo dizia: filha, os dois eram doentes. Os dois precisavam de cura. Só que um se colocou na posição de receber essa cura. E o outro não. Aleluia. E a palavra que o Senhor dá nesta tarde é que não importa quem eu ou você sejamos, a posição que nós tenhamos, se é de alguém que saiu de casa, que fez tudo errado, mas que um dia pensou bem, viu que estava errado e retornou para receber o perdão, ou aquele que ficou dentro de casa. Mas o importante é que nós sejamos aquele que se prostra diante do Pai, que abre o coração, aleluia, que abre o coração diante do Pai e diz: Pai, eu pequei contra o céu e perante Ti, eu não sou digno, aleluia. Mas o Pai, que é um Pai de amor, de misericórdia, Ele é aquele que abre os braços e recebe o filho que saiu. E esse mesmo braço está aberto para receber o filho que está dentro de casa. E seja você o que saiu, ou seja você aquele que ficou, mas que ficou com a frustração, com a dor, com o ódio, com a inveja. Se você, no dia de hoje, se colocar diante do Pai e dizer: Pai, na verdade, eu saí, eu pequei, mas eu estou de volta e preciso do teu perdão. Ou eu fiquei, mas eu fiquei com o coração magoado, eu fiquei com dor, eu fiquei com raiva daquele que saiu para desperdiçar todo o dinheiro. Irmãos, e uma coisa que eu achei muito interessante aqui, o versículo 12, a parte B desse versículo 12, ele nos dá uma definição de uma coisa que eu parei, pensei e falei: Senhor, eu não havia pensado nisso. Mas quando aquele pai repartiu o dinheiro que o filho mais moço pediu, vocês sabiam que ele não deu só a herança do mais moço? Olha, se quiserem, confiram comigo aqui, 15:12. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe pertencem. Olha aí o que aconteceu. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, o pai não deu só a parte do mais moço que estava indo embora, mas ele também deu a parte do filho que ficou, exatamente para não haver problema. Então, o que é que o filho mais velho estava aborrecido com o pai matar o boi, se o boi que o pai estava matando era do pai e não era dele? Porque o outro gastou a sua herdade. O mais velho que recebeu, certamente guardou o seu, era a parte dele. Então, se o pai estava gastando alguma coisa, ele estava gastando o que era dele. Ele não estava gastando do filho mais velho. Ele estava dando, repartindo o que era dele, do pai. Então, o filho mais velho não tinha que ficar aborrecido, tinha? Não estava tirando nada dele, estava? Então, o que isso era? Inveja, ciúme, egoísmo. Entendeu, queridos? Então, ele não tinha o direito de estar magoado como estava. Mas ainda assim, se ele quisesse, aleluia, se ele quisesse e reconhecesse, o pai estava prontinho para abraçá-lo e dar uma festa para ele também. Aleluia. Aqui, no Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 2 Coríntios 30:9, porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele.
dar-lhe de bom para os dois filhos. Os dois filhos. E o último versículo aqui, Isaías 1,18: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, não existe o que saiu, nem o que ficou. O que existe é um pai que ama, e um pai que está aguardando o que saiu voltar, e o que está dentro se humilhar, chegar mais próximo para receber o seu amor. Aleluia! E nós estamos aqui nesta tarde, né, para dizer para você que no dia de hoje, Jesus está aguardando por cada um dos filhos. Os de fora e os de dentro, que precisam se consertar. E nós queremos deixar aqui um momento especial para que você possa fazer este conselho. Se você quiser, o Pai está aqui para te receber. E nós queremos convidar as pessoas que queiram fazer um concerto ou que queiram receber uma oração neste momento. Nós vamos estar orando por você neste momento. Vamos estar neste momento integrando você ao Pai. Vamos estar neste momento apresentando a sua vida, os seus temores, as suas angústias, as suas dificuldades diante do Pai. Aleluia! Para que Ele possa te receber. Aleluia! Para que Ele possa te abraçar na tarde deste dia. Porque Ele te ama. E Ele tem um plano para a tua vida. Aleluia! Se tiver alguém que queira receber oração, pode estar aqui. Se não tiver, nós vamos estar de pé para que nós possamos orar ao Senhor na tarde de hoje, agradecendo a Deus, aleluia, pelo seu mover e pelo seu amor para com as nossas vidas. Bendito seja Deus.